A seção 2 de dissídios individuais manteve a reintegração ao emprego de um dirigente sindical que havia sido suspenso devido à instauração de inquérito para apuração de falta grave. Os ministros entenderam que o empregado deve retornar às atividades até que seja concluído o julgamento do caso. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro havia aceitado um mandado de segurança que determinava a reintegração ao emprego de um dirigente sindical que desempenhava a função de propagandista vendedor hospitalar. De acordo com o processo, o empregado, que era dirigente sindical, trabalhou na empresa durante 5 anos, até ser suspenso em 2016, devido à instauração de inquérito para apuração de falta grave, supostamente cometida por ele. A empresa alegou que a suspensão ocorreu em razão de o profissional não ter visitado clientes para vender produtos. O empregado entrou com mandado de segurança com pedido de tutela de urgência para ser reintegrado ao emprego, por ter direito à estabilidade provisória. Ao aceitar o recurso, o TRT no Rio de Janeiro ainda considerou que, além do direito à estabilidade, não ficou demonstrada no processo a ausência do empregado nas visitas. A empresa recorreu ao TST, alegando que a decisão do regional feriu o direito do empregador de suspender o empregado até a decisão final do inquérito. Mas a relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, negou o recurso. Para a ministra, o profissional rebateu as acusações com provas documentais durante o inquérito, inclusive em relação às ausências de visitas. E também ficou demonstrado o direito à estabilidade do profissional. Eu entendo, compreendo que a decisão segue no sentido da jurisprudência da SDI 2, reafirmada no precedente de relatoria do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, no recurso ordinário 21.704, dígito 77 de 2016, e naquele caso, essa subseção decidiu na forma do voto do relator, no sentido de que, abro aspas, a permissão legal para suspensão do empregado estável, inscrita no artigo 494 da CLT, não pode ser interpretada como direito intangível do empregador, infenso ao controle judicial, Constituição Federal, artigo 5º, 35. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o voto da relatora. O ministro citou o artigo 659, inciso 10 da CLT, que garante aos presidentes das juntas a competência de conceder medida liminar até decisão final de processo trabalhista que vise reintegrar ao emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Foram essas as razões que levaram o juiz de primeiro grau a se convencer da probabilidade do direito do autor de ser reintegrado, o direito esse previsto, inclusive, expressamente também no artigo 659, 10 da CLT. Então, eu penso que, diante dessas circunstâncias, não vejo como, pelo menos nesse momento, decidir de forma diferente daquela que decidiu o douto julgador de primeiro grau. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também concordou com o voto da relatora. E ali está claramente demonstrado, pelo menos nesta sede de cognição sumária, que houve, sem dúvida alguma, um aparente abuso patronal na suspensão do empregado, em razão das circunstâncias que estão claramente expostas e que foram largamente fundamentadas na decisão regional recorrida e reprisadas no respeitabilíssimo voto condutor. O ministro Alexandre Ramos acompanhou o voto da relatora por entender que ficou demonstrado no acórdão regional o direito do empregado à reintegração. Seguindo os precedentes dessa subseção, esse ato do empregador, essa decisão pode ser questionada judicialmente, como ocorre no caso. No caso concreto, depois de receber o advogado, me debrucei sobre o processo e no voto da eminente relatora, e, de fato, aqui a decisão impugnada faz um relato ponto a ponto de todas as alegações feitas pela empresa, seja no que tange a recibo de estacionamento, entrega de amostras a médicos. Então, ponto a ponto, a decisão atacada vai relativizando essa certeza
que informou a decisão empresarial, inclusive trazendo uma cronologia sobre registros no sistema, que inclusive são submetidos a órgãos de controle, que remontam a mais de um ano do ajuizamento do inquérito judicial, de forma que coloca um pouco na própria conduta de empresa a sua omissão, talvez baseada na boa-fé que rege as relações contratuais, de fiscalizar com mais atenção esses lançamentos feitos pelos empregados, de forma que também a empresa tem essa responsabilidade perante os órgãos de controle. Por unanimidade, o recurso da empresa foi negado, ficando mantida a decisão regional de reintegrar o propagandista ao emprego até que seja julgada a reclamação trabalhista de origem.